Débora Alencar na voz. Peterson. Nós somos uma voz na periferia. E hoje o nosso programa tá lindo, tá diferente, porque hoje o nosso programa, Peterson, é o quê? Uma voz na periferia com Deus. Com Deus, exatamente. E hoje a gente traz aqui para vocês eles, os nossos, o meu pastor, né, Peterson? É Porque nosso. não é nosso, né? Os O nossos. meu pastor e a minha pastora maravilhosa, Danilo Ferdros e Tainara Ferdros. Pode Boa se noite, apresentar. Débora. Boa noite, Peterson. Boa noite, uma voz na periferia. É um prazer estar com vocês essa noite. Boa noite, gente. Que prazer, que honra e que privilégio estar aqui. Eu tenho certeza que hoje vai ser memorável, hein? É isso, e nós aguardamos isso mesmo. É um projeto de Deus, né? É um projeto no nosso coração, onde vocês que nos escutam, que vê aí os nossos podcasts, às vezes não sabem, né, Peterson, que nós somos cristãos, nós somos evangélicos, e a gente decidiu tirar um dia para adorar, para falar do amor de Cristo, para trazer pessoas que têm projetos bons, maravilhosos, igreja, igual os nossos pastores. Tem a Acreditar Church, vocês vão conhecer um pouco da igreja hoje, eles vão falar nada melhor do que eles, né? É, um pouco da história, da trajetória, né? É sempre bom escutar histórias de superação e hoje é o dia deles, né? Exatamente. Então, vamos começar pela pastora Tainara, claro, né, mulher? Vamos falar um pouquinho com a pastora Tainara. Pastora, a senhora sempre foi pastora? Não, na verdade não. Eu conheci o Senhor, eu já tinha aproximadamente 14 anos. E desde quando eu conheci o Senhor, queimou no meu coração. Só que a gente sabe também que o mundo, ele é atrativo. Então, quando eu tinha uns 17 anos, eu acabei me afastando do Senhor e aos 20 retornando. E quando eu retornei, eu tinha certeza que eu queria ser pastora. Porque um abraço pastoral, ele cura. Uma palavra pastoral, ela direciona. Alguém que olha para você e acredita em você, muda a tua história. E eu tive alguém que foi assim por mim. Então eu falei, cara, eu quero ser essa pessoa na vida de alguém. E tem sido, viu, gente? Tem sido, Deus tem feito. Vocês vão conhecer o trabalho da Acreditar. Pastor Danilo, eu sei que nem sempre o senhor foi pastor, teve uma vida antes da vida cristã. Como é que foi isso, O pastor? meu é um pouquinho mais longo, Sim. mas não vim de um berço evangélico. Minha família toda católica, cresci no meio católico, cresci na religião católica. E aos meus 15 anos tive a infelicidade de conhecer o mundo, né, onde tive o primeiro contato com a bebida. E como a gente sabe, um abismo chama o outro. Verdade. Veio, né, o mundo das drogas, o mundo das festas, onde durante algum tempo eu desperdicei a minha juventude, né? E eu acredito muito que aonde a gente foi mais ferido é onde a gente é mais usado para curar. Amém. Então eu perdi muito a minha juventude, né, nesse mundo onde muitas vezes chegava em casa, meus pais chorando, minha mãe chorando, né, desesperada, amizades muito ruins. E aos meus 20 anos eu tive o primeiro contato, né, com a igreja evangélica, através de um colega também que veio do mundo das drogas, chegou a ser internado, né, por conta de tanto usar droga, todos os tipos misturados. E ele vivia me chamando, vamos para a igreja. Eu não gosto de crente, não gosto de pastor. E, Normal. e aí a gente tive esse convite, fui para a igreja, uma Assembleia de Deus, recebi uma palavra da parte do Senhor, né, e essa palavra foi uma semente no meu coração. Ali eu descobri, né, o Deus que morreu na cruz por mim, o Deus que tinha um propósito na minha vida. Comecei a caminhar e me apaixonar por Jesus, mas não me acostumei, né, com a doutrina, com a forma que a igreja trabalhava. Acabei me afastando durante um ano. E aí eu comecei a entrar no fundo do poço ainda maior, né, onde eu tive as piores experiências, mas o Senhor me achou novamente. Amém. E aí eu tive o contato e daí para frente começou a minha trajetória na minha vida com Deus, nas minhas pregações, no meio evangelístico, até chegar ao pastoreio. Pastores, para os dois, é fácil? Como é que é? É fácil servir a Cristo? Porque, assim, hoje, no mundo que nós estamos, as pessoas nos mostram uma facilidade muito grande. O que eu quero que vocês explanem com essa pergunta? Não só a questão da facilidade, mas, assim,
como eu chego a Cristo, sabe? Como eu consigo aquela intimidade com Cristo? Porque muitas pessoas hoje estão afastadas porque a igreja magoou, porque alguma coisa aconteceu, né? Fala pra gente, fala pra quem tá lá, tá em casa sobre servir a Cristo, o servir a Cristo. Amém. Eu tenho uma mensagem muito poderosa que eu gosto muito de ministrar, principalmente quando é evento de ruas, missão. Nos perdoe se a religiosidade te feriu. Acho que essa é uma palavra que queima muito no nosso coração. Muitas pessoas, como você falou, já se afastaram, não por conta de Cristo, mas pelas pessoas que dizem que servem a Cristo. Pessoas que têm sempre uma pedra apontada, pessoas que têm sempre um dedo para julgar, mas que deixamos de amar, né? E servir a Deus não é fácil, não somos super-heróis, temos nossas fraquezas, temos nossas limitações, o mundo está aí para abraçar, cada dia que passa existe mais coisas para nos afastar, para nos distrair, mas precisamos levantar uma geração convictas, que tem uma palavra e, como a Bíblia vai nos dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não é sobre ser forte o tempo todo, mas sobre sempre perseverar, crendo numa palavra profética. Amém. Amém. E eu acredito também que vai muito em relação da gente saber onde nós iremos chegar. Sabe? Porque da mesma forma que a igreja feriu algumas pessoas, o mundo também fere muitas pessoas. Verdade. Sabe? Quando nós estamos no mundo, por vezes, nós temos uma falsa alegria. Nós estamos felizes, nós estamos vivendo o ápice, tecnicamente, teoricamente, mas quantas pessoas chegam em casa e têm um vazio? Quantas pessoas que, depois que a noitada acaba, que as mulheres vão embora, que o efeito da droga ou da bebida passa, elas se sentem incompletas. Sabe? O Deus que nós servimos, ele é o tamanho exato do seu vazio. Talvez você pode estar nos ouvindo e pode estar falando, pastora, mas a senhora não sabe o que a igreja fez. E a senhora também não sabe o que o mundo fez. Mas eu tenho uma convicção. Eu sei o que Jesus fez por você na cruz. E ele morreu no teu lugar e no meu lugar para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Então, se alguém te feriu, existe alguém que vai te curar. Amém. Se alguém te traiu, existe alguém que vai te colocar no colo e vai, sabe, cuidar de você. E esse alguém é o Senhor. Amém. Sabe? Jesus, ele morreu no nosso lugar, Débora, quando ele não tinha nenhum pecado. Ele pagou um preço que não era dele. Ele tomou uma decisão que não era dele. Servir ao Senhor não é fácil, mas verdade. A cruz, ela não foi fácil. Verdade. Sabe? E se nós esperamos facilidade dentro de um evangelho que matar o nosso Senhor, não é o evangelho que nós servimos. Sabe? O mundo, ele nos fere, a igreja também vai nos ferir. E eu tenho uma notícia para você que está me ouvindo. Talvez você também já feriu alguém. Verdade. Isso é pastora. verdade. É verdade. Porque às vezes a gente fala, a igreja me feriu, o mundo me feriu, mas nós também já fomos agentes que ferimos alguém. E talvez por causa de nós tem alguém que foi pro mundo. Por causa de nós tem alguém que também voltou para a igreja. Então a grande verdade é que o cristianismo não é sobre mim, não é sobre você. O cristianismo é sobre Cristo. E ele está te esperando de braços abertos. Glória a Deus, é isso, aí, né? É uma palavra necessária para o tempo de hoje, o que a gente está vivendo, né, pastora? Sim. E vocês, a trajetória de vocês dois, como é que foi, para quem não conhece, que eu sei que tem muita gente que não conhece, conhecer um pouquinho de vocês, dos pastores Danilo e Tainara? Se conheceram, como é que foi, como é que receberam porque, essa assim, unção às vezes de se apresenta como pastor, né? Super-herói, né? São super-herói. Tipo assim, as pessoas que não têm problema, que não têm dificuldade, né? Às vezes o pessoal chega lá ferido, tem que curar, mesmo sangrando, você tem que curar alguém, não é isso? Então, assim, a dificuldade que uma pastora enfrenta no dia a dia, rapaz, é 10 vezes mais aquilo que eu, como cristão, carrego, né? Porque, assim, eu tenho que estar sempre atento, né, aos olhos dos outros que, assim, me veem como alguém que não pode errar. E tem alguém ainda acima, né, que são os pastores que cuidam das ovelhas. Como é que é isso para vocês? A gente se conheceu, Deus preparou o ambiente para a gente. Amém. Eu era da igreja Ministério Profético Pai, lá no Recanto das Emas. Um pastor que me ganhou para Jesus, né, nesse retorno que eu tive para a igreja. Rapidinho, só para vocês entenderem o poder do evangelho. Pode falar, pastor.
já tinha um vazio muito grande dentro do meu coração, muito grande. E eu fui para uma festa, um amigo meu saiu da prisão. E aí ele me mandou uma mensagem falando, mano, vamos comemorar a liberdade. E aí eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar uma caixinha de cerveja, eu lembro como se fosse hoje, para cada pessoa e tal. E aí eu vendi uma roupa que eu tinha, peguei o dinheiro e fui para essa festa. Chegando lá, a gente bebeu, usamos droga, foi uma loucura. E às 2h da manhã, esse cara olhou para mim e falou assim, mano, esse lugar não foi feito para você. Sim, uma pessoa que já tem uns 3 homicídios, olhar para você e dizer, este lugar não foi feito para você. Deus Quando ele falou isso, não foi um profeta que liberou essa palavra, não foi, sabe, foi um homem totalmente longe dos caminhos do Senhor, mas que Deus usou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Foi este homem que olhou para mim e me deu essa palavra, meus olhos encheu de lágrima, e eu lembro que acabou a festa para mim. Eu fui para casa, dobrei o joelho e falei, Deus, se tu tem um propósito na minha vida, amanhã eu vou para a igreja. Eu lembro como se fosse hoje, acordei, fui para a igreja, recebi uma palavra, e a palavra foi, através de você, muitos jovens conhecerão ao Senhor. E você tem uma unção pastoral sobre a sua vida. E a partir desse momento eu comecei nessa igreja, fui discipulado, fui crescendo, fui pregando. E aí chegou a pastora, né, que não era pastora ainda, né, ela estava vindo... Era jovem, estava vindo de um relacionamento que não tinha dado certo, acho que ela vai contar um pouquinho, acho que é muito importante. E eu estava no ápice do meu ministério, pregava, braço direito do meu pastor, né, tinha uma referência muito boa na juventude. E eu lembro como se fosse hoje, ela estava conversando com a pastora na porta da igreja, eu era líder de teatro. E aí eu olhei para ela e fiz o convite, né, falei assim, olha, se você quiser participar, né, do nosso grupo de teatro, seja bem-vinda, né, eu sou líder, né, o Danilo aqui da igreja. E aí ela aceitou, ela topou. E aí, quando ela foi embora, meu pastor olhou e falou assim, olha, você não conhece essa jovem, mas se vocês um dia tivessem um relacionamento, vocês seriam uma potência na mão do Senhor, seriam uma bomba no inferno, porque vocês iriam fazer muita diferença. E aí ele foi meio que como é que se diz, um cupido, né? E aí ele ficou... Aí isso ficou na minha cabeça, eu comecei a observar ela, e ela ia pro culto. Aí às vezes até ficava meio distraída me olhando. Nem olhava, pastora? Olhava, mas não. Agora continua. Então, é muito interessante essa pergunta, porque às vezes nós vemos os pastores no altar, né? Sim. Mas antes do altar, antes de uma unção, existe uma pessoa. E o pastor falou um pouquinho, gente, eu cresci num lar totalmente, sabe, que não tinha um princípio, que não tinha uma estrutura, um lar desestruturado. Você já ouviu falar sobre órfãos de pais vivos? Sim. A minha mãe trabalhava muito, meu pai trabalhava muito e eu tive que me criar. E criar o meu irmão. E eu sempre senti essa falta paterna. Então eu tive vários relacionamentos antes de encontrar o Senhor, no qual a gente supre os vazios em outros colos, sim, em outras bocas. E eu comecei a ter um relacionamento muito abusivo, com uns 17, 18 anos, ao ponto de, tipo assim, ser abusivo que você só percebe quando você sai. E um dia eu tive um sonho com o arrebatamento da igreja. Esse sonho estava voltando para minha casa e 2 cachorros muito grandes, eles corriam atrás de mim. E eu lembro que eu pulava a janela, eu entrava dentro da minha casa e meus pais chegavam para me buscar para ir para a igreja. E quando eles chegavam para me buscar para ir para a igreja, eu lembro que eu falava para minha mãe, mãe, abre a porta e entra. E uma voz, gente, não era a voz da minha mãe, não era a voz do meu pai, não era a voz do meu irmão, era uma voz do meu sonho. E essa voz, ela falava assim para mim, a chave está do lado de dentro. A única pessoa que consegue abrir é você. E eu lembro que eu chamava essa pessoa que eu tinha um relacionamento, falava, vamos, a gente vai pra igreja. E essa pessoa, ela ficava deitada, ela não se prontificava aí. E eu lembro que no sonho, quando eu decidi aí, que eu abri a grade pra mim ir pro carro, meu pai, minha mãe e meu irmão já tinham ido embora. E eu entendi naquele momento que assim seria o arrebatamento da igreja. Nossa. Que se eu não tomasse uma decisão, talvez eu ficaria por causa de outra pessoa. E nesse dia eu acordei, decidi largar tudo, porque com o Senhor nós precisamos ser radicais. E eu decidi abrir mão do relacionamento, eu decidi abrir mão da casa, eu decidi abrir mão de tudo que eu tinha, de tudo que eu poderia ser. E voltei para a casa dos meus pais e retornei para a igreja que o pastor era líder do teatro. E lá, o pastor de lá, ele já tinha sido meu líder de jovens. E ele se tornou pastor e foi para o Recanto das Emas. Então eu saía do Sol Nascente
para ir pro Recanto, mas não era por causa do pastor, não era por causa do Danilo. Não sei não, Foi porque realmente o meu coração, ele queimava por aquilo. E o Danilo, ele foi e é a minha maior referência de Jesus, sabe? O Danilo, ele não olhou pro relacionamento frustrado que eu tinha vindo. Ele não olhou para os meus defeitos, para as minhas inseguranças, para os meus medos. Ele não olhou para quem eu tinha me tornado, porque eu tinha perdido minha identidade no decorrer desse relacionamento. E ele acreditou em mim. Ele acreditou em mim quando eu não pregava, ele acreditou em mim quando eu não profetizava. Ele acreditou em mim quando eu não pastoreava e nem quando eu liderava. Ele acreditou em mim ao ponto de me convidar para o Ministério de Teatro. Ele acreditou em mim quando ele me chamou para o evangelismo. E ele acreditou em mim quando me pediu em casamento. Tem que falar isso aí, É verdade. E foi isso. E a gente começou um relacionamento no qual realmente... Gente, eu era apaixonada, sou mais ainda. Glória a Deus. Mas foi um relacionamento, sabe, um jardim de delícia em Deus. Esse foi o meu relacionamento. E eu posso falar pra você, realmente, que aonde você foi ferido, Deus vai te usar pra curar. Amém, que aonde foi dor, vai ser refrigério, vai ser bálsamo em Deus. E às vezes a gente acha que a situação que nós estamos enfrentando era o fim. E naquela época, lá em 2016, eu achei que seria o fim pra mim. Só que só foi um novo começo. E hoje nós estamos aqui. Então, respondendo a sua pergunta, Perkins, os pastores, eles não são super-heróis. Mas tudo que nós passamos foge o nosso caráter para que nós chegamos até o altar. Amém. Até as nossas dores, até as nossas lutas, até as nossas vitórias e conquistas também. Nos faz chegar até lá. Principalmente as dores, né? Não, e tem gente que fala, não, nunca quis ser pastor, né? Mas a grande verdade é que quando eu recebi a palavra... Tem escolha, não. Não, quando eu recebi a palavra que eu seria pastor, é como se Deus tivesse enfiado uma flecha no meu coração e eu não tinha outra escolha. E a pastora falou sobre isso e acho que fica muito para os jovens, nós somos pastores jovens ainda, né? O poder da espera. Porque eu lembro que quando eu comecei a pregar, tinha muitas pessoas interessadas em relacionamento. Mas eu sempre falei, se eu sou pastor, eu preciso casar com alguém que queira ser pastora e que tenha um coração pastoral. E quando a pastora chegou, eu não tive dúvida, né? Vocês falaram nossa trajetória até aqui, então foi muitas coisas. A gente fez evangelismo no sinal, Quem Ama Jesus buzina, algo que marcou a nossa história. Nós colocávamos uma faixa bem grande na faixa de pedestre, né, com a frase Quem Ama Jesus buzina, e as pessoas buzinavam, as pessoas pediam oração dentro do carro. Vimos pessoas armadas, né, guardando a arma, dizendo que ia fazer besteira, e não fez, porque Deus usou aquela faixa, esse evangelismo, para mudar a história deles. Amém. E a pastora sempre junto comigo, não por questão de relacionamento, mas porque eu encontrei alguém que era apaixonada por Jesus. E aí eu não tive dúvida, falei assim, agora eu sei que eu tenho uma palavra pastoral, eu encontrei minha pastora, onde eu fiz o convite para ela. Estamos aqui há 8 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Mas é um investimento, né? A pessoa sair da Ceilândia para ir lá pro Recanto, com tanta igreja aqui. É propósito, meu filho. Só gente espiritual entende isso, né? Não vem puxar a sardinha, não. Não vem puxar a sardinha, não. É propósito. O bicho era bonito mesmo. Ela saiu daqui da Ceilândia pra ir pra lá. Eu tô vendo o Salomão da nossa geração, sabe? Tudo quer puxar sardinha, né? Não tô puxando, é sério. Porque quando Deus ela foi atrás do investimento, foi lá. Quando Deus tem um propósito, ele une propósito. Ele uniu os dois por um propósito, para você ver. Acreditou tanto, né? Como você falou, como a pastora falou, que o nome da igreja é Acreditar. Eu ia perguntar, mas não vou nem perguntar. O nome da igreja, mas sempre foi assim, Acreditar. Eu já ia perguntar sobre o Acreditar. Fale aí para nós como foi a experiência. Tá, aí tiveram um relacionamento, casaram. Tem 8 anos. 8 anos. 8 anos. E aí, como é que foi a unção de pastor? Como é que foi receber essa notícia assim? Vocês vão ter uma igreja? Ou foi assim, não, vou abrir uma igreja e pronto? Como é que é isso? Conta a experiência para nós aqui. A gente caminhou juntos nesse ministério, congregamos lá durante alguns anos, né, amor? E aí lá a gente chegou, tivemos experiência, lideramos jovens, adolescentes, homens, Qual teatro. Era o ministério lá? Lá era Ministério Profético Pai. Lá no Recanto das Emas, pastor, hoje Bispo Robson. Nossa maior referência, assim, de conhecer a Cristo, de acreditar, e a gente vai chegar lá. Sim. E lá a gente ficou durante esse tempo,
a gente aprendeu muito sobre liderança, fomos consagrados também lá a obreiros, a diáconos. E aí continuamos a nossa trajetória, onde Deus nos enviou, sempre a gente com muito caráter, com muito respeito, né, com muita responsabilidade. A gente foi crescendo, até que um dia chegou uma proposta para a gente, né, de um propósito. Né, um pastor amigo falou, olha, eu vejo que vocês têm um coração pastoral, né, e está surgindo uma oportunidade, eu quero muito alguém para a gente estar... já existia uma igreja na Ocidental, para a gente estar abrindo uma igreja na Ceilândia. Né, e eu vejo muito esse perfil em vocês. Nós oramos, né, ao Senhor para ver se era isso mesmo, e acabou que a gente abraçou esse propósito. Né, nós começamos o ponto de pregação na nossa casa, dentro da nossa sala, e ali foi mais um forjar de Deus na nossa vida, né, onde a gente realmente começou a ser responsável por um povo, né, a montar ali toda a estrutura de um culto, mesmo que não tinha, vamos dizer, uma estrutura, era só uma sala, mas já com excelência, pensando em cada detalhe, já pensando em uma palavra que pudesse mudar a vida de alguém, né? Então ali a gente já teve esse direcionamento e começou dentro da nossa sala, né, o pastoreio, e aí a gente ficou cuidando dessas pessoas dentro da nossa sala, depois foi para a lavanderia. Pastor, tem até uma foto, não sei se depois dá para mostrar, mas foi para a lavanderia, né, e ficamos ali algum tempo fazendo culto, e aí veio a unção, o derramado óleo sobre a nossa cabeça. Amém. E aí, daí em diante, foi só crescimento, né, amor? Sim, glória a Deus. Eu costumo dizer que nada é do nada, sabe? Hoje nós vivemos uma geração muito fast food. As pessoas, elas querem pular etapas, as pessoas, elas querem que as coisas aconteçam é o que mais rápido. Tem, hoje em dia... Só que eu e o pastor, nós passamos por cada cargo eclesiástico. Nós fomos diácono, diaconisa, missionário, presbítero, até se tornarmos pastores. E o pastor falou um pouquinho sobre a nossa trajetória, e nós realmente abrimos um ponto de pregação no São Nascente, depois foi para a lavanderia, depois foi para a garagem, foi para uma loja, e chegou um momento que o Senhor, ele falou que era o momento exato para que possamos cavar os nossos poços, sabe? Porque talvez não tinha o nome de Acreditar Church, mas ela tinha um DNA de acreditar. Amém. Ela tinha um DNA de olhar para as pessoas e falar, cara, você vai se tornar alguém em Deus. E não é porque eu estou falando isso sobre você, mas é porque o Senhor está liberando essa palavra sobre você. E se tornou Acreditar Church, e hoje, de Acreditar Church, nós temos aproximadamente uns 2 anos. 2 anos. De acreditar. De acreditar. E esse nome forte, né, Acreditar Church, veio lá da origem, onde a gente falou do Recanto das Emas. Esse pastor, o bispo Robson, é uma figura mais importante, eu acho, na vida dos meus pais, dos pais da Tainara, porque começou lá, né? Então, assim, foi alguém que acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava, né? Então, eu não tinha nada a oferecer. Eu não sabia pregar, não sabia cantar, não sabia orar, mas ele simplesmente viu um jovem que chegou do mundo das drogas, perdido, sem uma paternidade, e aí ele olhou e falou assim, eu vou acreditar em você. E foi com essas palavras, ele olhou e falou assim, olha, se você quiser, eu vejo Deus em você. E se você quiser, eu te ensino a pregar, eu vou te discipular, e você vai ser mais homem de Deus do que eu. Então, assim, por várias vezes eu chegava do trabalho, às vezes cansado, ficava em casa. Se eu ficasse uma semana sem ir na igreja, fora os dias de culto, ele já me mandava uma mensagem. Meu filhão, vem aqui para casa, vamos assistir um filme aqui junto com a pastora, com os meninos. Então, ele me abraçou com essa figura de paternidade. A pastora, por várias vezes, lá tinha oração 5 horas da manhã, 3 horas. E como ela morava aqui no Sol Nascente, até ela ir para lá ficava muito ruim. Então, ela dormia na casa desse pastor, né? E aí, pro outro dia já ficar para oração, né? E a gente está consagrando a nossa vida juntos. Então, assim, começou lá de trás, né? A gente não tinha nada a oferecer, mas alguém acreditou. E esse DNA foi inserido na gente. E aí, quando surgiu essa oportunidade da gente romper, não tivemos dúvida, né? Teria que se acreditar, porque a gente acabou transmitindo isso para outras pessoas. Hoje, 80% da igreja, né, fomos nós que ganhamos para Jesus, né? Foi a gente que olhou e também acreditamos em pessoas. Sim. Acreditamos que Deus poderia restaurar, que Deus poderia levantar, que existia um novo começo para elas. E para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos vivendo a plenitude da graça do Senhor Jesus. É uma bênção, né? Acreditar, realmente acreditando nas pessoas. Porque eu lembro quando eu cheguei... Gente, eu sou membro da igreja, né? De novo, tá perto. Quando eu cheguei lá, eu não conseguia, eu tinha reconciliado, mas eu não conseguia firmar a igreja nenhuma, em nenhuma igreja.
E quando eu cheguei na Acreditar, que não era Acreditar, eu tenho 3 anos e pouquinho, eu acho que 3 anos. Não era? Não era Acreditar, era outro nome. Eu não lembro, pastora, qual era o outro nome, assim que eu cheguei lá. Era Templo de Jesus. Isso, era Templo de Jesus. E aí, esse nome me chamou bastante... Esse nome não, na verdade... A frase que o senhor falou... Nos perdoe se a religião te feriu. Isso, nos perdoe se a religião te feriu. Eu fiquei assim muito, na verdade, porque a gente passa decepções dentro da igreja, em algumas igrejas, porque o joio está no meio do trigo, né? A gente sabe que lá não é perfeição, que nós que temos que buscar a perfeição em Cristo, né? Mas essa frase me chamou muito a atenção quando eu cheguei na Acreditar. E depois também pela palavra acreditar. Eu creio que muitas pessoas que chegaram lá... acreditar alguém que acredita em você, sabe? Mesmo você sendo quem você é, louca, doida, essas coisas todas, mas a pessoa vai lá e acredita. Olha só, quem falou com a gente aqui, ó, o Thales entrou aqui, mandou Pastores Tops, esses, amo vocês. A MS Medeiros, eu não sei quem é, mas falou que vocês são profetas, e são mesmo, viu, gente? São profetas. O Rodrigo mandou aqui, o Rodrigo Silva mandou para vocês o casal mais brabo de Deus na Ceilândia, Sol Nascente. Pastor Danilo, pastora Tainara, amo vocês. A Caroline Silva também mandou aqui um alô que está aqui. A Isabelle Pereira mandou, porque é muitas Isabelle na igreja. Muitas. Portal do Sol Nascente mandou que live abençoada. É isso. Depois vocês divulgam lá, viu, a igreja, Acreditar Church, viu, Portal? Isso, Vai lá divulgar. Papaléu também entrou aqui, paz do Senhor, Papaléu. Márcia Ruth, meus pastores, Helder Alves, amo a vida de vocês. E estão aqui ouvindo vocês, ouvindo os nossos pastores. Eu estou aqui mais perto deles. Ô, gente, brincadeira, um salve para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. E hoje, pastor, como é que vocês estão tão realizados? Como é que está a questão da igreja, do ministério de vocês como pastores? Estamos muito felizes. Posso dizer que quando a gente consegue contar o que a gente está vivendo, é que a gente está vivendo com a força do braço. Agora, quando a gente não consegue descrever o que Deus está fazendo, é porque é a mão dele. Então, assim, nem nos nossos maiores sonhos a gente viveria isso. Né? Para quem começou numa sala, para quem era improvável, né, passar pelos processos que nós passamos. Como a gente falou, a gente começou numa sala, lavanderia, garagem, tivemos essa transição para uma loja, né, reformamos a loja, deixamos muito bonitas, e aí quando a gente terminou de reformar, Deus falou, agora sai e vai para um lugar maior. Eu falei, Deus, eu não sou palotável, eu sou muito E aí ele falou que sempre, enquanto a gente tivesse coração, né, o crescimento não queria parar. Amém, e acredito que se tem algum segredo nisso que nós estamos vivendo é o nosso coração. Né? Não importa a quantidade de pessoas ou os metros quadrados que a igreja tem, mas nós precisamos manter o nosso coração humilde, né, e tementes ao Senhor. E hoje nós estamos em um novo galpão, em uma nova loja. A gente tem que ir lá mostrar, né? QN19, Ceilândia Norte, né, em frente à estação de Ceilândia Norte, estação de metrô. Estamos muito felizes, graças a Deus já está ficando pequena de novo. É verdade. Né? Vários novos começos, Glória a Deus. né? Várias famílias restauradas, Deus abençoando, prosperando o povo. E acho que a melhor bênção para o pastor é quando a gente recebe uma mensagem: pastor, Deus fez na minha vida. Verdade. Pastor, eu entrei quebrado, entrei rachado, né? E Deus tem abençoado, Deus tem prosperado. Pastor, meu casamento estava acabando e foi restaurado. Glória Pastor, né? Eu não tinha mais sonhos e agora estou sonhando. Então, a gente vê Deus fazendo na vida das nossas ovelhas, é a maior alegria pastoral. E hoje eu me sinto realizado no Senhor, mas também tendo a certeza e a convicção que muitas coisas ainda virão. Ainda virão, e você, né, pastor? Cada lágrima valeu a pena, então. Aqueles que semeiam em lágrimas, com júbilo de alegria colherão. Colherão, é isso. Gente, eu costumo dizer que o ministério pastoral, ele é um privilégio. É assim que eu me sinto, privilegiada por Deus. Porque era alguém que não poderia, que não sabia e que não tinha como. Mas foi alguém que Deus escolheu. É alguém que não pode, mas Deus pode. Amém. É alguém que não sabe, mas Deus sabe. É alguém que não tem como, mas Deus tem Glória como. A Deus. E Aleluia, o ministério Jesus. pastoral é isso. A maior alegria de um pastor é ver uma vida sendo transformada. Por quê? Porque quando a pessoa é mudada, talvez ela consegue
reverter a mudança que ela passou. Mas quando a pessoa ela é transformada, não tem nenhum tipo de reversão. E a gente vê pessoas sendo transformadas. Porque a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Então a gente vê pessoas que não acreditavam, acreditando. Pessoas que não sonhavam, sonhando. Pessoas que eram feridas, sendo curadas. Pessoas que eram machucadas, sendo bálsamos na vida de outras pessoas, sabe? E acreditar para mim é isso. Acreditar é um lugar de novos começos. Acreditar é uma porta de esperança. Acreditar para mim é um lugar que todas as vezes que aquela porta estiver aberta, eu sei que eu vou ter esperança. Não somente eu, mas todas as pessoas que acessarem lá. E principalmente que nós estamos vivendo o que Moisés disse, né? Senhor, se tua presença não for conosco, não nos mande ir. E a presença do Senhor, ela está lá. E é por isso que nós estamos lá. Porque ela é real, ela é palpável. Gente, todo culto é um grande culto. Todo culto é um grande culto. Todo culto tem uma palavra profética, todo culto tem um momento de adoração intensa. Todo culto geralmente tem um novo começo. Por quê? Porque é um lugar que gera esperança, é um lugar que o Senhor habita, é um lugar que transborda a presença do Senhor. Amém, glória a Deus. E quais são os dias de culto na igreja, horário? Deixa aí para o pessoal. Gente, para todos que nos assistem, vai ser um privilégio receber vocês. Nossos cultos é quarta-feira, às 20 horas, nossa quarta sobrenatural. Um culto de avivamento, de sinais, prodígios, maravilhas. E os nossos domingos não são comuns. Eu até brinco, se você quiser um domingo comum, fique em casa assistindo futebol. Mas se quiser um domingo extraordinário, vai para Acreditar Church. Às 18 horas, a gente está no nosso momento de hospitalidade, Peterson. Você está convidado, aonde a gente toma um café, toma uma soda, um energético juntos. E às 18h20 começa o nosso culto. E claro, a gente tem alguns cultos que não tem data fixa, né? Que são encontro de mulheres, encontro de homens, jovens, GC, mas os dias certos de culto, né, que são fixos, quarta, 20 horas e domingo às 18 horas. E a nossa igreja é uma igreja de totalidade. O pastor já falou, nós trabalhamos desde os kids até as pessoas mais velhas. Por quê? Porque nós entendemos que Deus é um Deus de família. Deus é um Deus que ele é total em tudo que ele faz. Então tem evento para mulheres, tem evento para as crianças, tem evento para os teens e tem o GC. Gente, o GC é algo apaixonante. Você acreditar, nós costumamos dizer que não é uma igreja para frequentar, mas é uma família para você pertencer. E dentro do seu GC você é abraçado, você é cuidado, você é discipulado, tem pessoas que oram por você, tem pessoas que te direcionam, tem pessoas que realmente acreditam em você. Então, de verdade, se você for visitar a nossa igreja, não se preocupe. A todo momento, desde o início ao fim, você vai se sentir pertencente, amém? Exatamente. Amém. O Kids, gente, é maravilhoso. Aquelas crianças são lindas, bem cuidadas pela Sandy. Inclusive, em outubro, vai ter o evento das crianças, né, pastora? Depois nós vamos colocar aí, ó, o endereço, como você falar. E vamos lá mostrar a igreja. É o principal. Exatamente. E vai vir o Dia das Crianças, se quiser fazer a doação já dos presentes, que eu sou dessa, viu? Eu gosto de pedir mesmo. Bora. Não tem esse negócio, não. Doação dos presentes aí para as crianças. Por quê? Porque é uma família. Nós somos uma família, né? Então, uns ajudando os outros. E sábado agora, Peterson, tem um evento de mulheres, né, pastora? Sim, gente. Fala aí, estamos pastora. Num mês importantíssimo, que é o Setembro Amarelo. Isso. E nós sabemos que tem coisas que são espirituais, e tem coisas que são naturais. E o Senhor, um Deus de totalidade, ele cuida do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E sábado agora é o dia de você cuidar da sua alma. Estará conosco a psicóloga Adriana Mesquita, levando uma palavra direto para o teu coração, que vai mudar a tua história, que vai te direcionar para o novo propósito, que você vai viver o extraordinário, mas também teremos louvor, palavra profética, oração e, claro, teremos muitos brindes para as mulheres. Gente, é algo lindo. Paleta de cor amarela às 20 horas. Então, de verdade, mulher, decida viver. Deus, ele tem um plano lindo para tua vida, para tua história e, de verdade, nós cremos que um novo tempo está chegando sobre as mulheres. Amém. Porque talvez por muito tempo nós fomos caladas pelas dificuldades, pela sociedade,
Mas mulheres que decidem viver são mulheres que levantam outras mulheres. Amém. E existe um exército de mulheres se levantando para viver o extraordinário em Deus. Glória a Deus. E pastor, vou fazer uma pergunta bem, porque eu gosto disso, né? O senhor é o anjo da igreja. O senhor representa o anjo da igreja, né? Como pastor. E como é que é essa sensação assim de... O senhor sempre falou com você sobre o seu chamado, né? Quando você começou a ir para a igreja, né? E hoje o senhor representa o anjo da igreja. Como é que é ter essa responsabilidade na sua mão? Porque o senhor tem a responsabilidade com a esposa do senhor dentro de casa. Tem a responsabilidade da igreja. É algo muito sério. Então, assim, hoje, como que você olha e fala assim, eu, pastor Danilo, Como que é isso? Esse sentimento, expressa aí para nós, expressa para as pessoas. Como é que é sentir assim? Porque o senhor é profeta, e além de ser, eles são profetas, viu, do Senhor, meu Deus do céu. Várias profecias, várias coisas que Deus usou eles para falar na minha vida já aconteceu, não só na minha vida, mas na vida de várias pessoas que eu conheço, e Deus usa mesmo de uma forma extraordinária. Graças a Deus continua usando, e sempre fala, né, acreditar é casa de profetas, né? Como é que é isso, pastor? A pastora já deu um spoiler e você também falou sobre isso. Acredito que quando a gente foca no eu, a gente está propício a cair. Então, o pastoreio não é sobre mim, mas é sobre ele. Amém. Né? Glória a Deus. Não é sobre... Se eu olhar para mim, eu caio e eu desanimo. Mas quando eu olho para ele, eu tenho esperança. Que se ele me escolheu, ele é o mesmo que vai capacitar. Amém. Então, eu falo assim, tudo que você vê de ruim em mim é o Danilo. E tudo que você vê de bom em mim é o Senhor. Então, o Senhor, ele tem feito grandes coisas. Eu até me emociono quando eu vou falar a respeito disso, porque Deus éramos demais. Improváveis, né? Então, assim, não tínhamos conhecimento, não tínhamos estrutura, e ele nos escolheu, e às vezes bate essa síndrome na gente, né? E às vezes eu tô em casa e eu paro, assim, pra ver os vídeos, e eu falo, meu Deus. E eu me emociono muito quando meus pais falam isso, né? De falar assim, como... Tem hora que eu não acredito, eu olho teus stories, eu olho teus stories e eu fico assim, paz, minha mãe fala assim, às vezes eu choro sozinha. Vou mostrar a foto sua para minhas amigas no trabalho e eu choro, porque quem diria que aquele Danilo, né, sem uma paternidade, minha mãe trabalhava muito também, ficava com meus avós, né, com vícios, e viveu o que você está vivendo hoje, né, e por mais que nós somos jovens, né, não tanto mais... Mas hoje você sentar numa mesa e você pastorear pessoas mais velhas que você liberar destino, você aconselhar pessoas que têm idade para ser seu pai, sua mãe, somente o Senhor para fazer isso. Verdade. E aí, por muitas vezes eu olho e falo, Deus, obrigado. Né? Obrigado porque quando as pessoas olharem para nós, né, possam ver que é a glória do Senhor sobre a gente. Né? Porque é uma responsabilidade de você cuidar de vidas, você não se corromper numa geração de profeta do Pix, né, como eu até brinco lá na igreja, uma geração onde perderam temor ao Senhor. O senhor não cobra, não? Não, gente. Lá, vocês podem para acreditar, church. Não cobra, gente. Milagre não se compra. Glória milagre a Deus, se vive, tá vendo? Aleluia. Né? Aleluia, então, louvado seja Deus. Não adianta você ter milhares na conta e querer comprar milagre. Você só vive se o céu quiser liberar. Né? Então, a gente é uma igreja muito saudável, nós pregamos salvação, né? Pregamos que a porta ainda é estreita, não alargaram as portas, né? A porta ainda é estreita, né? E a gente precisa estar firmes para passar por ela, mas por todas as dificuldades, né? É um privilégio ouvir a voz do Senhor. Amém. Né? Então, assim, como você falou, meu ministério começa em casa. Né? Verdade, então, se você não governa a sua casa, você não tem autoridade para governar a casa do Senhor. Então, primeiro eu sou um sacerdote na minha casa, né? Eu sou um bom esposo na minha casa. E eu acredito que o que todos veem na igreja é o reflexo de que eu sou no secreto. Então, ninguém consegue fingir ser o que não é durante muito tempo. Verdade. Uma hora a máscara cai, uma hora o escândalo vem, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, né, nós sabemos, né, na nossa seriedade com Deus. Então, acredito que com o nosso coração, com a nossa certeza, com a nossa seriedade, a gente está vivendo os frutos da parte do Senhor. E ver assim, nessa sua caminhada, né, nessa sua trajetória, às vezes sua mãe fica sem acreditar, né? Por quê? Quantas pessoas não andavam com você? Quantas pessoas não ficaram pelo caminho fazendo aquilo que você fazia na rua, né? Hoje você está subindo degrau a degrau e aquelas pessoas que andavam com você,
muitas já partiram, outras continuam do mesmo jeito, no mesmo lugar. É por isso que às vezes a pessoa olha e fala assim, rapaz, como é que pode, né? Olha lá, pessoal na rua fazendo a mesma coisa e ele se destacando. Hoje é exemplo para muita gente e principalmente para a família, né? Para a mãe, para o pai. Rapaz, como é que é isso? Eu né? tenho um testemunho muito poderoso nisso, que quando eu fui me batizar, eu ia fazer alguma coisa antes de ir para a igreja, eu passei na esquina onde eu ficava por muito tempo. E aí um rapaz que era meu amigo de antigamente olhou para mim, você tá indo para onde? Aí eu falei, cara, eu tô indo para a igreja, eu vou para uma chácara me batizar. E ele falou com essas palavras para mim: batizar, tu é maluco? Danilão, não te dou um mês para tu tá cheirando cocaína com a gente. E aquilo ali me entristeceu, que eu quase não fui pro batismo. E aí Deus me deu força, eu fui, batizei. E aí se passaram uns 2 anos, ele me viu na rua. E aí ele atravessou e veio com o olho cheio de lágrimas e falou: mano, eu só queria ter a força que você teve. Me perdoa por aquelas palavras, porque hoje eu queria estar vivendo o que você está vivendo. Então, sim, realmente o testemunho ele arrasta. É forte. E no fundo, não importa o tamanho do fundo do poço que você está. Aleluia, todo Jesus. mundo tem um vazio que só é preenchido pelo Senhor. Glória a Deus. E todos eles só querem uma oportunidade de viver o sobrenatural. Então, a gente que está firme, que possamos vigiar para não cair. Amém. Porque existem muitos caídos que queriam estar de pé. Glória a Deus. Isso é verdade. Gente, que testemunho, né? Você vê que Deus, Jesus, tem um poder de transformação, né, pastor? Assim como Jesus transformou a vida dos pastores, transformou a nossa vida, ele também pode transformar a sua vida. Só você dar lugar para o Senhor Jesus. Pastores, deixa uma palavra do Senhor, direto do céu, para as pessoas que estão nos escutando. Eu quero falar para você que não importa o tamanho do vale que você esteja passando. O salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. Às vezes você pode estar passando por uma situação que você acha que é o fim, ou que você acha que já não tem mais saída. Mas essa noite, ou esse momento que você ver esse vídeo, eu quero te convidar a você levar os teus olhos acima do monte, acima do problema, acima do seu sentimento, acima da doença, acima da dor, acima da dificuldade, que você possa enxergar Cristo. Porque eu quero te falar, não importa a situação que você estiver passando, Ele ainda te vem sobre o monte, Ele ainda tem socorro, Ele ainda é o teu refrigério, Ele ainda é o teu refúgio. Sabe, por vezes nós achamos que é o fim, mas aquilo que é o fim hoje vai ser um novo começo. E o que eu profetizo sobre você é que ainda que o choro tenha durado a noite inteira, a alegria ela virá pela manhã. E com os teus olhos você verá a bondade do Senhor. Com os teus olhos você contemplará a fidelidade de Deus. E é para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Glória a Deus. Talvez hoje você está aí escutando o nosso testemunho, mas o que eu declaro sobre você é que o seu testemunho vai alcançar nações. Amém, é que Jesus. O seu testemunho inspirará pessoas. Então, o vale não é o fim. O Senhor, Ele ainda tem socorro para você. Amém? Glória a Deus, amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Eu estou recebendo aqui. E com certeza. O senhor, pastor? Quero deixar uma mensagem para todos vocês que estão acompanhando a gente. Lucas, capítulo de número 5, né? Onde o Senhor ele vai avistar alguns barcos na beira da praia. E aí ele vai entrar num barco de um homem chamado Pedro. E essa mensagem é pro coração de alguém. Jesus é especialista em chegar na nossa vida nos piores momentos. Aleluia, Pedro, Jesus. ele não pescou nada a noite inteira, estava frustrado, estava decepcionado. O que ele não sabia é que alguém entraria no barco dele e a história dele nunca mais seria a mesma. Quando Jesus entra, ele vai nos ensinar algumas lições. A primeira, aonde você foi mais machucado, no lugar de dor, ele vai fazer como palco de ensinamento. Porque ele sobe no barco e ele começa a pregar. E no lugar onde você foi frustrado, existe um novo tempo de Deus chegando para a sua vida. Porque a palavra do Senhor é: Pedro, vai para o mesmo lugar, mas os resultados serão diferentes. Aleluia. Lança a rede. E quando ele lança a rede, a rede se enche de peixe ao ponto de quase se rasgar. E sabe o que é mais poderoso, Débora? É porque ele fala: chama alguém para te ajudar. E a mensagem que eu quero deixar pro teu coração:
O inimigo pensou que você seria envergonhado. Aleluia, mas o Senhor Jesus. está entrando essa noite no teu barco. Glória está a Deus. mudando a tua história. E aquilo que era falta será transbordo. Amém. E mais poderoso ainda, pessoas irão compartilhar do milagre que Deus vai fazer dentro do teu barco. Pessoas irão se alegrar do transbordo que Deus vai fazer na tua vida. Se prepare para o tempo de barco cheio. Se prepare para o tempo de rede cheia. Amém, se prepara, Jesus. porque o Senhor, Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que imaginamos. Se você recebe essa mensagem, deixa um amém aqui em nome de Jesus. Glória a Deus, deixa o seu amém aí, porque o meu já está aqui, Jesus. já deixei o amém. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, Só para a né? gente não deixar passar, explica pro pessoal aí o que é GC na igreja de vocês aí. Gente, o GC foi um cuidado que a gente teve com as nossas ovelhas, né? A gente sabe que com a proporção que a igreja vai crescendo, se a gente não vigiar, nós mesmos como pastores vamos ficando um pouco mais distantes, né? A gente não consegue saber o que está passando na vida da Débora, na vida do Petras, porque são muitas pessoas, são muitas vidas, a correria pastoral, né? A gente às vezes tem a oportunidade de estar ministrando fora, a nossa vida mesmo particular, e para a gente não deixar ninguém na igreja sem se sentir pertencente, sem se sentir abraçado, a gente teve essa visão de implementar o GC, que é um grupo de crescimento, onde a gente tem um líder que tem o nosso coração, que tem a visão da igreja. Esse líder vai ser responsável de cuidar de um grupo de pessoas. Então esse líder vai orar por você, ele vai fazer proposta, ele vai fazer devocional, tem um encontro mensal, onde as pessoas têm uma palavra, onde as pessoas, né, têm a oportunidade de evoluir, de conhecer mais as questões da igreja. E sempre que for necessário, o líder vai fazer um feedback pra gente. Pastor, tô vendo que a Débora não tá muito bem, mandou uma mensagem, faz um gabinete. Então a gente vai ter esse contato, esse cuidado de mandar uma mensagem pra Débora, de ver como é que ela tá. E um crescimento pessoal, né? Se a gente descobre que a Débora é uma incrível cantora de rap, que trabalha com a cultura. Eu sou, gente. Às vezes, se a gente não tivesse um GC, alguém que faz esse, como no futebol, faz esse meio de campo, às vezes a gente passa despercebido. Talvez a gente vai demorar muito para saber que a Débora carrega talentos que a gente não sabia. Então isso é para aproximar, é para gerar comunhão, para gerar É um culto no lar? Não chega a ser um culto no lar. É uma reunião mensal, no caso. É uma reunião mensal, mas tem um relacionamento contínuo, proximidade, né? Tem um relacionamento maior, porque é algo diário, é uma mensagem diária, é uma preocupação diária, porque culto no lar geralmente é algo mais esporádico, né? Uma vez que precisa. É para todo mundo, né? Não, esse é algo mais... E o GC também, a gente costuma dizer que nós não conseguimos nada sozinho, porque um sonho sonhado sozinho, ele é apenas um sonho, mas um sonho sonhado por várias pessoas, ele se torna uma realidade. Então, hoje, atualmente, a nossa igreja, ela tem 6 GCs, 6 grupos de crescimento, e o crescimento não é por número, não é por quantidade de pessoa, é um crescimento pessoal. Exemplo, lá você vai ter a oportunidade de falar de generosidade, de levar uma palavra, quem canta, de levar um louvor, de fazer uma dinâmica. Então, assim, é algo que as pessoas, elas são treinadas para que elas possam também ensinar a outras pessoas, para que elas possam direcionar outras pessoas. Exemplo, a Débora é do GC... Incendiários. Sim, inclusive, os líderes dela tá aqui. Os líderes estão aí. E, assim, eles fazem, por exemplo, o GC tá fazendo jejum uma vez por semana pela vida de uma pessoa. Então, todo mundo se reúne, vamos orar por aquela pessoa. Vamos fazer um propósito por aquela pessoa. Tem devocional da igreja, tem GC que acompanha o devocional da igreja dentro do grupo do GC. Exemplo, domingo agora o meu GC. Nós faremos um momento de comunhão que vai ser um churrasco. Então, é um momento de família, da gente ter uma palavra, estar perto, mas ter um almoço, um momento de mesa. O estar junto mesmo, sabe? Ser algo bem relacional. Família, né? O discipulado mesmo, assim, para deixar as pessoas firmes, convictas, né? Top, velho. 2 cultos é muito pouco na semana para uma vida com Deus, né? Uau. Verdade. A Fernanda entrou aqui, mandou: meus pastores são uma bênção. Rodrigo já falou para vocês, vocês têm que almoçar lá em casa, viu? Vamos sim. Vamos marcar para eles irem lá. A Nicole mandou: eu amo essa igreja, venho fazer parte. O Matheus Medeiros colocou amém, Fernanda, e o pessoal foi colocando amém aqui. Vamos seguindo a gente aí. Incendiários. Incendiários, gente. Vocês coloquem o GC de vocês aí, ó. Decidido. Decidido, a Fernanda já colocou. Gente, é isso. Nós estamos aqui com os pastores Danilo e Tainara Ferdros. Danilo e Tainara Ferdros. O Ferdros por quê?
Eu falo, um dia eu estava indo trabalhar e o Senhor me deu uma visão no qual nós teríamos uma empresa que se chamaria Ferdros. Fer de Fernandes e Dros de Quadro, porque o nome do pastor é Danilo Fernandes e o meu é Tainara Quadros. E a gente juntou o Fer de Fernandes e o Dros do Quadros e ficou Ferdros. Olha só. A junção do nosso nome. Tá vendo? Eu tenho propósito até no nome, gente. Aí sim, até no nome tem propósito. É isso. Gente, vocês conheceram a história dos nossos pastores? Então, você agora vai conhecer a Acreditar Church. Olha, tem uma foto ali que a pastora mandou do Dia das Crianças, né? Aí tem Isso tudo é criança? Foi da Páscoa. Foi tudo criança. Todo ano faz, né, pastora? Sim. Todo ano nós temos um evento social na Páscoa, no qual nós entregamos ovos de Páscoa, tanto para as crianças da nossa igreja, como para a comunidade, porque nós acreditamos que nós precisamos ser uma igreja fora de 4 paredes. Sim. E nós também temos um evento muito importante, que é o Dia das Crianças. É um dia que tem uma ministração adequada, apropriada para as crianças, no qual eles recebem algo do Senhor. Todos os anos nós alugávamos brinquedos infláveis, só que esse ano nós decidimos fazer algo diferente. Amém. Sabe, Débora, às vezes a gente peca por honra. Como assim, pastora? Às vezes nós honramos todos de fora, mas esse ano o Senhor nos pediu para honrar as crianças da nossa igreja. Que bênção. E claro que você também é convidado para estar lá e levar o seu filho, o seu sobrinho, mas nós queremos fazer algo tão excelente para as crianças que elas possam olhar e falar, cara, eu quero viver isso em Deus. Então elas vão ser voluntárias da mídia, da recepção. Que legal, gente. Elas que vão ficar. Elas que vão ficar. Elas que vão ficar. E a gente tá fazendo um projeto bem legal. Vai ser sobre crianças que são chamadas desde pequenas. Que Samuel é um exemplo disso. Ele foi chamado, ele ainda era um menino. Então, alguns falam que as crianças é a geração do amanhã. Amém. Nós acreditamos que as crianças são a geração de hoje. Amém. O seu neto é um exemplo disso. É verdade. Ele canta, ele ora. É verdade. Glória a Deus. Tem saúde. Muito importante, Peterson, que a gente trabalha com o voluntariado da igreja. Nós temos nossos voluntários, né? São pessoas que fazem uma escola que começa domingo agora, a nossa nova turma da Jesus School. E eles passam por essa escola. Eles são aperfeiçoados, são treinados para servir na igreja, né? E aí hoje a gente trabalha com pessoas do estacionamento, da recepção, das crianças, da mídia, da higienização, desse momento de comunhão, né? Que é o momento do café. São eles que preparam, são eles que te recebem, são eles que te servem. E as nossas crianças vão participar disso, né? Para que elas possam ser inspiradas na gente. Eu costumo dizer que não tem como os nossos filhos serem apaixonados por Jesus se os pais não são apaixonados por Jesus. Verdade. Então, de tanto eles verem alguém servindo, vira e mexe, eles ficam parados, querendo fazer também. E agora, no Dia das Crianças, eles vão ter a oportunidade, vão colocar o crachazinho deles, cada um vai fazer aquilo que acontece. Visão de futuro, hein? Visão de futuro. E é uma igreja abençoada, né, gente? Olha só. O pastora Brenda também, né, que é da igreja, pastor Luciano. Tem outros, são os 4 pastores, né, que é da igreja somente, por enquanto, porque a igreja vai crescer muito, gente. Vai para o Brasil, Estados Unidos, daqui um dia exterior. E tomem posse em nome de Jesus, né, pastora? Mas Deus tem promessa, né, pastora? Sim, tem promessa. Deus tem promessa de levantar. Daqui uns dias vai ser 2 cultos por domingo. Eu já ouvi isso. Hein? É verdade. Então a gente, 2 cultos? 2 cultos por domingo. A gente tem que escrever. Eu costumo escrever, sabe? As promessas que Deus fala dentro da igreja. Porque a maioria se cumpre, eu vejo se cumprindo assim rápido na igreja. Tem se cumprido rápido. Tem mais foto, Peterson? Acho que a pastora mandou? Só tem uma do início. Bem do início lá da igreja, né? Então vocês vão visitar a igreja para vocês verem como é que tá agora. Mas a gente vai apresentar. Olha só. Essa aqui? A primeira. Foi a primeira, pastora? Foi lá na lavanderia da igreja. Isso foi na lavanderia. Tá, eu sempre quis saber a lavanderia aonde? Lavanderia na da casa dela. Ah, lavanderia da casa da lavanderia. Você sabe que eu imaginava uma lavanderia, oh, meu Deus. Não, é que a gente começou na sala, a sala ficou pequena. Da sala. Aí fomos pra lavanderia, aí a lavanderia ficou pequena, aí fomos pra garagem. E depois fomos pra loja. Pra loja, agora tá lá na QNN 1921. 19. QNN 19. Conjunto B, lote 41. B41. Em frente à estação do metrô Ceilândia Norte, da Praça do Direito,
ou da juventude. É perto lá de onde tu trabalha. Pertinho. Essa foto aí é uma palavra, né? O início pode ser modesto, mas o final será de grande prosperidade. Glória com a certeza. Deus, né? Aleluia. É isso, E então. assim, eu já faço questão de uma voz na periferia ir lá mostrar o trabalho de vocês, né? Nossa, será Porque assim, ó, você fala do GC, já gerou uma curiosidade. Já vai no meu GC, então. Não, a gente vai lá, já mostra. Porque assim, o pessoal já fica curioso, né? Sim. Então, a gente mostrando o dia a dia da igreja, como funciona, aí pode captar mais gente, aí o pessoal, né, achar interessante e participar dessa família. Vou fazer um desafio pro Peterson, né? Que agora eu tô bem envolvido na mídia. Ai, negócio, viu? Sabe. Eu tenho algumas ideias. A gente pode montar um material legal de você participar, de como é a higienização, a chegada das pessoas no culto, né? Como acontece no culto, mostrando os kids, mostrando o estacionamento. Um dia de GC você também está participando. E quando tiver tudo pronto, você passa aí pra galera. Não, na hora. Com certeza. Porque é um negócio bem interessante, uma visão de futuro. Só de você estar fazendo um trabalho para as crianças, pensando, né, nessa maturidade dentro da igreja, rapaz, você já me ganhou já. Já ganhou? Já vai congregar lá. Vou trazer a foto de mim pra esse já leva isso. Olha, gente, esses são nossos pastores, Tainara e Danilo Ferdros, numa Voz da Periferia. Nós estamos começando com um projeto novo aqui. Uma voz da periferia com Deus, no qual Deus colocou no nosso coração, para que a gente chamasse pessoas. E fala pastores, onde foi, né? aonde foi? No monte. No monte, foi no monte. A gente estava no monte, Deus mostrou. Deus deu esse propósito, porque assim, não adianta a gente viver por viver, a gente tem que viver para Cristo, porque a gente veio aqui para isso, né? Para falar do amor dele, e quem seríamos nós sem o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, né? Não seríamos nada, porque não passávamos de Débora doidinha. Peterson, eu nem vou falar que eu Peterson, né, louquinho. Não, eu sou doida por Jesus. Louca por Jesus, apaixonada por ele agora, né? E as pessoas costumam falar isso, né, pastores? Agora só quer falar de Jesus, agora só quer ser o santo, né, pastor? É tão bom. É tão bom. Vocês precisam sentir isso aqui. Vai lá visitar a igreja, ver como funciona. Verdade. Né? Sentir a presença de Deus de perto, conhecer essa família abençoada. Né? Já está lançado aí o convite para a galera. É isso. E os agradecimentos, pastores? Vocês têm mais algo para falar? Pode falar, tá? Fica aberto à vontade. E se vocês quiserem agradecer... Orar, que a gente precisa orar. A gente nem começou orando, né, Peterson? Aí, ó, já, um erro do Peterson. Tô brincando. Eu assumo. Gente, na verdade, assim, eu quero agradecer, porque todos os pastores, eles também precisam de pastores. Sim. Hoje nós temos nossos pastores, que é a nossa cobertura espiritual, que é o pastor Eric e a pastora Alice. Pastores, obrigada por acreditar em nós, obrigada por orar por nós. E também nós queremos agradecer infinitamente, gente, para vocês. Porque, assim... É algo muito lindo. Eu tô realizando um sonho, para falar a verdade. Que legal, gente. Porque eu creio que vocês estão fazendo algo que as pessoas precisam. Vocês estão dando voz para alguém que talvez não tem tanta voz. E o Senhor, ele precisa de pessoas corajosas. Porque a gente sabe que talvez um podcast gospel não engajem tanto. Sim. Mas vocês não estão fazendo por engajamento, vocês estão fazendo por propósito. E é verdade. Então, muito obrigada. Muito obrigada por vocês serem alguém sensíveis para o que Deus vai fazer nesse momento. Obrigada pela oportunidade, obrigada por realmente, sabe, estarem à disposição do reino de Deus. E obrigada a essa igreja maravilhosa, gente! Lindos! Amo vocês, gente! Meu Deus! Verdade. Também quero agradecer essa igreja maravilhosa que participaram, que compartilharam esse vídeo. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por honra, obrigado por celebrar. Obrigado, Débora, obrigado, Peterson, uma voz da periferia. Como a pastora falou, foi um prazer estar aqui. Amém. Foi um sonho realizado. É muito bom, foi uma promessa do Senhor que nós iríamos sim falar aos corações, que seremos voz profética, né, para muitas pessoas. E eu creio que talvez o público pode ser um pouco diferente do nosso, de vocês, mas indiferentemente todos irão receber esse vídeo. Amém, né?
um testemunho que foi contado, palavras que foram liberadas, que vocês continuem com esse propósito, amém, né? Se Deus chamou vocês para essa área, que Deus possa capacitar cada dia mais, amém, que possa plantar mais amor no coração de vocês, para que vocês façam a diferença dia após dia. Muito obrigado pelo convite. Amém. Nós que agradecemos, né, Peterson? Uma honra, um prazer enorme ter vocês aqui, né? Se disponibilizar a falar para esse povo lindo aí, que Deus é lindo, Deus é maravilhoso, e se nós conseguimos, vocês também conseguem, né? Olha a vida, olha a trajetória, coisas assim que Deus tem feito, pessoas não sabem, né? O peso que vocês carregam, cada lágrima, ferida, né? Trouxeram vocês aqui para falar para eles que Jesus cura, salva, transforma, conforta os corações, né? Verdade. E quando todo mundo desacreditar de vocês, lembra que, cara, Deus escolhe quem está lá no fundo do poço, né? E levanta. Para mim é uma honra, um prazer enorme ter vocês aqui. E eu quero poder contar a história, a trajetória e já abrir caminho para vocês virem mais vezes aqui, verdade, trazer os seus jovens, glória falar da igreja de vocês. O ambiente aqui já é de vocês, aí amém, a casa é de vocês. Glória a Deus. E eu, né, me sinto muito honrada porque são os meus pastores. A Bíblia diz que a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Eu honro os meus pastores. Eu só tenho que agradecer muito pelas orações, né? Por tudo que vocês têm feito, não só por mim, mas por muitas pessoas que a gente olha e vê o amor, o brilho, né? Que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida de vocês dois, que vocês continuem esse casal maravilhoso, porque a gente olha, não só de olhar, mas a gente sente, a gente vê, né? O amor, a gente vê, assim, eu acho lindo, assim, quando vocês vão lá na frente, ô, meu amor, essa coisa linda de casal, essa coisa, não, mas é sério o que eu trago. Essa coisa assim, que o amor de vocês com as pessoas da igreja, com cada um, sabe? O jeito que a gente é tratado dentro da igreja, os voluntários que são maravilhosos, o jeito que vocês organizam a igreja. Um abraço, né? De verdade, né? Um abraço com carinho, com amor. É uma organização, querendo ou não, é um planejamento. Tem oração por trás, tem lágrimas, tem dores, né? Muitas dores. Então, nosso muito obrigado, muito obrigado por vocês terem vindo aqui também, sonhado o nosso sonho, porque isso aqui é sonhar o nosso sonho. Às vezes a gente chama, as pessoas não se... Até vem, né, Peterson? Sim. Mas é diferente quando a gente traz pessoas que são espirituais, sabe? Que são pessoas de Deus, que têm propósito. Muito obrigada, de verdade, por vocês terem vindo. Nós colocamos à disposição de vocês. Amém. Né? Se precisar, estamos aqui. Amém. Sei que vocês também são da área da cultura. Se precisar Sim. da gente, pode mandar uma mensagem. Nós estamos aqui para servir. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E vamos terminar com a oração, né? Vamos orar. Podem orar, por favor. Vamos. E antes de orar, vocês que estão aqui, pessoal da igreja, siga lá a página Uma Voz na Periferia. Obrigada, pastor. Já dá essa força. Dá essa força aí para a galera, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Falamos tanto sobre mesa na igreja e hoje, Senhor, é uma mesa profética, uma mesa, Senhor, Jesus, de propósitos que se alinharam, Pai, onde tantas pessoas ouviram palavras, ouviram testemunhos. Pai, o Senhor não trabalha com coincidência, o Senhor trabalha com propósito. Amém, Pai, Jesus. Que cada pessoa que ouviu as mensagens que foram liberadas, esse bate-papo tão poderoso, que possam ser transformados, possam, Deus, renovar as suas forças e entender que, assim como o Senhor resgatou, Deus, uma mulher, Pai, que veio de relacionamentos ruins, Pai, que veio, em nome de Jesus, de uma família improvável, assim como o Senhor tirou um jovem das drogas. Verdade, Pai, pessoas que o mundo desacreditava, mas o Senhor acreditou. Se existe alguém nessa situação, que o Teu Espírito Santo possa alcançar, que o Senhor possa levantar, que o Senhor possa levantar para viver o que nós estamos vivendo hoje, Pai, a plenitude da Tua glória. Pai, muito obrigado, Jesus. Nós abençoamos esse podcast, amém. Nós abençoamos a vida do Peterson, abençoamos a vida da Débora. Deus, que nós somos os primeiros, mas não seremos os últimos. Muitos virão, Senhor, irão ser melhores do que nós ainda, porque eu creio, Pai, num tempo de honra para este propósito.
propósito para esta mesa. E nós declaramos, Pai, que o futuro será extraordinário em nome de Jesus. Que a sua casa seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Muito Amém, obrigada. Jesus. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora que você vai ver esse podcast. Compartilha muito. Deixa aí uma mensagem. Peça oração aos pastores que eles oram. Vai lá na Acreditar, porque eles acreditam em você. Um lugar de novos começos. E vamos que vamos, não é isso, Peterson? É isso. A igreja fica ali na estação do metrô ali, Ceilândia Norte, não é isso? Eles estarão aguardando você lá na quarta-feira, às 20 horas. Já desce na estação, já vai para lá, recebe a sua bênção e vai para sua casa abençoar o seu lar, beleza? Cola com a gente. Só tenho a agradecer vocês aí que participaram, estão presentes nas nossas vidas, né? Muito obrigado. Obrigado. Domingo tem culto, hein? Corre. Sábado de mulheres, hein? Ah, é sábado de mulheres. Vamos. Tchau. Tchau, valeu.